Paz seja convosco. Paz seja convosco. Eu gostaria de fazer uma oração. Pai, mais uma vez, em nome de Jesus, eu quero pedir a capacitação do Teu Espírito. Pai, eu de mim mesma eu não dou conta, mas eu quero me esvaziar nesse momento de mim. E eu quero pedir, ó Deus, a capacitação do Espírito Santo de Deus. Pai, eu quero pedir que o Senhor ministre aos nossos corações, Pai. Pai, abre o nosso entendimento. Jesus, ele abriu o entendimento dos discípulos para que ele entendesse as Escrituras. Pai, nós queremos compreender a Tua palavra para a gente viver essa palavra, para a gente praticar essa palavra no nosso levantar, no nosso deitar, no nosso entrar, no nosso sair, nos nossos relacionamentos. Pai, cura os nossos relacionamentos. Pai, cura os relacionamentos dos pais em relação aos filhos e dos filhos em relação aos seus pais. Eu te peço essa bênção, no nome de Jesus. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado, mais cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação, e o louvor e a honra e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Eu gostaria de ler um versículo que está em Malaquias, capítulo 4, é o verso 6 e 7. A palavra do Senhor diz assim: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Gente, essa palavra tem estado no meu coração, tem assim, mais fortemente de uns 7 meses para cá. E eu tenho pensado muito nisso e o que isso representa. E quando eu começo a refletir sobre essa palavra, e foi uma palavra que registrada, foi a última palavra escrita no Antigo Testamento, foi o último recado, foi a última mensagem que Deus deixou registrado para o seu povo, antes do Novo Testamento. Então foi o último recado. E Deus, ele fala que Ele quer trazer nos últimos dias, no último tempo, antes que aconteça o dia do Senhor. E eu creio que nós estamos antecedendo a volta de Jesus. E se Jesus não volta assim para todos, né? Que vai chegar o dia que Jesus vai voltar, e nós como cristãos, nós não podemos nos acostumar, nos acomodar a essa vida aqui do mundo, porque aqui nós somos estrangeiros, nós estamos aqui de passagem. Muitas vezes a gente se apega tanto ao mundo, às coisas do mundo, e a gente se esquece que nós somos estrangeiros aqui nessa terra.
E Jesus tem voltado para as pessoas. E quantas pessoas têm morrido, quantas pessoas têm voltado para Deus, Deus tem recolhido. E Deus deixa bem claro que antes da sua volta, ele ia realizar uma obra que era necessária, que era converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. E para nós, às vezes, é muito difícil isso, porque a gente se distrai com tantas coisas e às vezes a gente pensa que agradar a Deus, fazer a obra de Deus, consiste em coisas grandes. Mas eu quero dizer aqui que uma igreja ela é formada por famílias. E famílias são formadas de relacionamentos de pais e filhos. E Deus quer curar os relacionamentos. Deus quer sarar a nossa terra, quer sarar o nosso coração, quer sarar a nossa alma, quer trazer restauração, quer trazer uma mudança de pensamento nossa em relação aos nossos pais, em relação aos nossos filhos. E Deus quer trazer cura. E essa é uma obra que o homem não pode fazer, que o terapeuta não pode fazer, que um pastor, um padre não pode fazer, que um livro não pode fazer. É só o Espírito Santo de Deus que pode fazer. E Deus, ele deixa bem claro aqui que ele faria com que o coração dos pais se voltasse aos filhos e o coração dos filhos se voltasse aos pais. Quer dizer, uma conversão. E o que é uma conversão? Conversão é você estar em uma direção, por exemplo, você está indo de norte ao sul. E aí você conscientiza de que você está indo numa direção errada, de que você está tendo uma mentalidade errada, que você está com uma percepção distorcida e você para e retorna, faz o caminho inverso. E é isso que Deus quer fazer conosco. E às vezes para nós é muito difícil, por quê? Porque nem todos nós viemos de uma estrutura familiar saudável. Muitos de nós têm dificuldade com a figura de pai porque sofreu, porque viu seus pais abandonarem suas mães, porque viram suas mães traírem seus pais, ou porque viram seus pais abdicarem desse relacionamento, desse investimento de estar com os filhos em detrimento de ministério, em detrimento de trabalhar, do sustento da família. E nós ficamos com lacunas, com coisas dentro de nós, com vazios, que Deus quer curar, que Deus quer trazer restauração. E eu fico pensando que muitas vezes nós carregamos dores emocionais, dores da nossa alma, que não podem ser curadas que não podem ser tocadas pelo homem, que não podem ser anestesiadas pelo remédio, que só quem criou sabe aonde arrumar, aonde tocar. E eu quero usar como exemplo, assim, para fixar a Ferrari, né? A Ferrari é um carro, eu não conheço muito de carro, mas eu sei que é um carro diferenciado porque ele é feito individualmente, ele tem um preço muito grande, porque ele é feito assim de uma maneira muito individualizada, né? E nós, cada um de nós somos seres, Deus nos faz cada um únicos. E a nossa impressão digital, ela valida isso que eu estou falando. Então, cada um de nós é único, como uma Ferrari, né? E quem projetou a Ferrari, esses engenheiros que projetaram a Ferrari, que criaram, eles sabem quando tem um defeito, aonde consertar, o que fazer, que combustível usar para que a potencialidade daquele veículo seja máxima. E assim na nossa vida. Muitas vezes a gente tem buscado no homem, tem buscado numa medicação, tem buscado em literaturas aquilo que só quem nos fez tem resposta. E eu quero te convidar nesse dia para uma nova dispensação, de buscar conhecer a Deus, através da sua palavra, através de você conversar com Deus, de você
aprender da palavra de Deus, porque Deus quer se revelar a você. E Deus quer tocar você em áreas que ninguém conhece, porque foi Ele que te criou, Ele que te formou. E Ele sabe aonde tocar, Ele sabe como falar, Ele sabe o que você precisa. E às vezes eu não sei, você não sabe o que nós precisamos, mas Deus sabe. O Espírito Santo que nos sonda, que nos conhece, sabe. E só Deus é capaz de dizer para nós aonde nós podemos chegar, o que nós somos capazes de fazer, de empreender, qual o nosso potencial. E muitas vezes a gente se perde ouvindo na horizontal o homem, pessoas que não nos conhecem, que não sabem o nosso potencial. Então só conhece o potencial de uma Ferrari os engenheiros que criaram aquele carro. E assim, só Deus, só o Espírito Santo, só Jesus que nos formou, nos teceu lá no ventre da nossa mãe, é capaz de saber a nossa potencialidade, aonde nós podemos chegar. Para que Deus nos criou? E para que a gente possa desenvolver toda a nossa potencialidade, porque cada um de nós tem uma potencialidade, tem um propósito que Deus colocou dentro de nós. E a sabedoria de Deus, o trabalhar de Deus, a capacidade de Deus de criar, de construir, de fazer coisas novas é ilimitada. E Deus nos criou com potencialidades e Ele quer que a gente desenvolva essas potencialidades. E eu vejo que os nossos relacionamentos horizontais de pais com filhos e filhos para com os pais têm esse poder também de nos ajudar no desenvolvimento das nossas potencialidades. Por isso que Deus quer trazer cura. E muitas vezes nós somos gerados num ambiente de rejeição. Muitas vezes nós somos gerados num ambiente de pecado, de adultério, de iminente aborto, de rejeição. E Deus quer curar, e Deus quer tocar em lugares que o homem e que a medicação não pode tocar. E é uma obra santa do Espírito Santo. E eu desejo que Deus alcance você e que Deus me alcance também nessas áreas. E eu quero te convidar nesse dia, a você que é pai, olhar para o seu filho hoje de uma maneira diferente, a investir no seu filho. Nós não avaliamos o estrago que a gente faz, que a gente cultiva na vida dos nossos filhos, das nossas filhas, quando nós vivemos uma vida tão cheia de trabalho, de ativismo e negligenciamos ter tempo com os nossos filhos, ter diálogo com nossos filhos, de nos vulnerabilizar, de contar nossa história para os nossos filhos, de falar das nossas dores, de nos relacionar, de olhar para o nosso filho com empatia e ver no nosso filho nas rebeldias, nas desobediências, nos erros, nas fraquezas, a nossa história. Porque muitas vezes os nossos filhos é uma somatória dos nossos erros, das nossas vivências, do que nós passamos para eles. E Deus quer trazer restauração, e Deus quer trazer cura, e Deus quer trazer empatia, e Deus quer trazer algo que eu chamo de misericórdia, sabe? Misericórdia é algo que Deus quer realizar no nosso relacionamento com os nossos filhos. E misericórdia significa sentir no coração a miséria do próximo. Então, misericórdia é sentir no meu coração a miséria do próximo. É sentir no meu coração a miséria, a dificuldade, a limitação do meu próximo, que é meu filho, que é meu pai, que é minha mãe, a nossa limitação. E muitas vezes a gente vai levando para a nossa história mágoas, ressentimentos, falta de perdão, e às vezes a gente relaciona com Deus, a gente vê Deus na ótica de que a gente relaciona com o nosso pai. A gente acha que Deus
é como nosso Pai foi para nós, que Deus é aquele que fala e não cumpre, que Deus é aquele que nos abandona quando a gente peca, quando a gente faz coisas erradas, e não é assim. Jesus, quando ele veio para a terra, ele veio mostrar para nós um Deus de uma maneira diferente do que no Antigo Testamento. Jesus apresentou para nós um Deus que é Pai. Por isso que quando os discípulos pedem para Jesus ensinar eles a orar, Jesus fala assim, Pai nosso. Então Jesus, ele traz para nós essa figura, esse entendimento de Deus como nosso Pai. O Pai que é meu, o Pai que é seu, o Pai que é nosso. E Deus quer sarar o nosso coração, as nossas emoções, a nossa alma. Deus quer tocar nos nossos lugares escuros e Deus quer nos sarar através da sua paternidade, porque a paternidade de Deus, ela é fiel. A paternidade de Deus, ela não nos deixa órfãos. A paternidade de Deus, ela não nos abandona quando a gente rejeita Deus, quando a gente vai embora da presença, quando a gente resolve ser desobediente, quando a gente resolve sair do propósito da presença de Deus. E eu lembro aqui, conversando sobre isso, do filho pródigo, né? O filho pródigo, ele tinha tudo na casa do pai. Ele tinha um irmão, ele tinha fartura, ele tinha ali o convívio do pai dele, mas ele resolve sair. Ele resolve abrir mão de tudo que ele tinha para ter uma experiência, para viver emoção, para viver o mundo, para viver experiências novas, para viver de acordo com a emoção dele, com a idade dele. E o pai dele permitiu. E quantos de nós já passamos por isso? Hoje eu tenho 45 anos, mas eu já vivi na minha vida, eu já fui jovem um dia, eu já fui adolescente, e momentos da minha vida eu já debandei, eu já me desarraiguei, eu já saí, como o filho pródigo saiu. Mas Deus, com o seu braço de amor, ele me trouxe de volta e ele te traz de volta. Ele não deixa de nos amar, ele não deixa de estar nos esperando. E a Bíblia diz que o pai do filho pródigo, quando ele resolve voltar, quando ele por si só ele decide voltar, sem ameaça, sem intimidação. E eu acho assim, às vezes eu fico observando pessoas que ensinam os outros a intimidar seus filhos, a fazer chantagem emocional com seus filhos. Isso não é de Deus. Deus, ele nos dá livre-arbítrio. Deus, ele nos dá liberdade. O filho pródigo, por tudo que ele sofreu, pelas portas que foram se fechando, pelo sofrimento, pela escassez, pelas perdas, pelas decepções, ele cai em si e ele resolve voltar. E a Bíblia diz que quando ele está voltando, o pai dele já estava esperando. E Deus é esse pai que nos espera cair em si, nos espera chegar no momento de conscientização de que nós precisamos voltar para esse pai que nos ama sem reserva, esse pai que já está nos esperando, esse pai que sempre nos abraça, esse pai que nos acolhe, que nos perdoa, sabe? Nós como seres humanos, nós temos necessidade dessa afetividade, essa necessidade da gente ser aceito, essa necessidade da gente ser cuidado, essa necessidade da gente ser ministrado. E eu compartilho com vocês, particularmente assim, um testemunho pessoal, como Deus tem curado meu coração nesses últimos 2 anos, através do meu relacionamento com os meus pais. Como Deus tem trazido cura, restauração, através dessa palavra, que nos últimos dias Deus iria enviar o profeta Elias, para que ele pudesse estar convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Eu tenho o privilégio, porque o meu nome, Francislene, é a mistura do nome do meu pai e da minha mãe, né? Francisca e Marlene. E Deus tem feito essa obra, e Deus quer fazer essa obra na sua vida. Nunca é tarde para a gente converter, nunca é tarde para a gente recomeçar, nunca é tarde para a gente mudar a nossa
Nunca é tarde para a gente chegar no nosso filho e pedir perdão. Nunca é tarde para a gente viver um novo estilo de vida, de ouvir nosso filho, de abençoar o nosso filho, de ser para o nosso filho aquilo que os nossos pais não foram para nós. Porque às vezes você pode falar para mim, Francislene, não tem referência de pai. A referência de pai que eu tenho é um pai que me amaldiçoou, um pai que queria que eu morresse, um pai que abandonou minha mãe, um pai que não cuidou de mim, que me abusou. Mas eu quero te dizer que em Deus, que em Jesus, todas as coisas são restauradas. E a palavra de Deus, ela dá testemunho disso. Quando Jesus ele foi erguido naquele madeiro, quando a cruz de Cristo, lá fora de Jerusalém, ela foi levantada com o Filho de Deus, Deus Jesus ele traiu todas as pessoas para ele. Tudo aquilo que era maldição, tudo aquilo que não tinha jeito, tudo aquilo que era dor, tudo aquilo que era rejeição, tudo aquilo que era fracasso, tudo aquilo que era abandono, tudo aquilo que vitimiza, que violenta o ser humano, Jesus ele apropriou, ele tomou para ele. E através da morte de Jesus, daquele sangue de Jesus puro, poderoso, um sangue que traz vida, nós temos vida, nós temos uma nova vida. E Deus tem para mim e para você, no ano de 2022, uma nova vida. Deus quer sarar os nossos relacionamentos horizontais. E tem uma música que eu aprendi há muitos anos atrás na igreja cristã que diz assim: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós, onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim, em nós. Deus deseja restaurar todas as coisas. Talvez seja o tempo de você chegar para o seu filho e falar: filho, pequei contra ti. Trabalhei demais, negligenciei, deixei você em segundo plano, eu estudei, eu trabalhei, eu exerci o ministério e deixei você na orfandade. Mas agora eu quero, em Deus, resgatar e buscar esse relacionamento de pai com filho restaurado. E Deus vai curar. Porque existem muitas feridas abertas, muita dor, muita depressão, muita carência, muita baixa estima, muita dor emocional que há de ser sarada e curada através do restabelecimento da relação, da cura dos relacionamentos horizontais entre pais e filhos e pais. Eu desejo que o Espírito Santo continue falando ao seu coração e que você pense sobre isso, sobre essa palavra. Porque a palavra do Senhor diz que é necessário que o coração dos pais, dos filhos, sejam convertidos, sejam voltados para os seus pais. E, em primeiro lugar, o coração dos pais venham voltar para os seus filhos, para que Deus não castigue a terra com maldição. E a gente tem vivido dias de maldição, dias de enfermidade, dias de pestilência, dias de fenômenos da natureza. E Deus quer sarar. Talvez não será sarado no externo, mas Deus vai sarar os nossos afetos, o nosso coração, a nossa alma. Deus, nosso Pai, realiza essa obra em nós. Realiza, Senhor, cura o nosso coração. Senhor, converte o meu coração ao dos meus pais, o coração dos meus pais ao meu coração. Eu peço pela minha vida e intercedo por todos os que vão me ouvir e creem no Senhor e creem na sua palavra, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus me abençoe. Amém.